não vemos coisas como elas são, vemos com a bagagem que temos. Nesse vídeo, vamos falar sobre um assunto que ele é bastante interessante, porque ele também tem muito a ver com ponto de vista, tem também um certo ponto de conceito, ou totalmente conceito sobre o Krishnamurti, sobre o observador, é a coisa observada. Temos um vídeo falando sobre isso. Mas aqui no caso sobre a bagagem que temos, né? Determinadas coisas na vida são bastante interessantes, né? Porque às vezes olhamos para uma pessoa e nós damos tanto valor para ela, né? Assim, o valor que eu falo não é um valor financeiro, né? Mas aquilo que a pessoa representa, né? Por quê? Porque a nossa vida, ela também representa muita coisa. A nossa vida não é só a nossa vida aqui na Terra. Tem toda uma existência. Tem toda uma bagagem, né, ancestral, nosso DNA e tudo mais, muito grande. E às vezes, né, nós podemos nos encontrar com algumas pessoas no qual a gente sinta um grande valor por elas, né? Independente das coisas terrenas que essa pessoa tenha feito ou não, e mesmo as coisas que essa pessoa faça para nós ou não, nós ainda assim carregamos um grande sentimento pela pessoa. Então essa bagagem, né? Nossa, fazer, por exemplo, eu me recordo quando eu comecei a lecionar muito cedo, até antes dos meus 17 anos. Mas com 17 anos eu fui fazer um curso numa escola, eu queria aprender AutoCAD na época. Naquela época o AutoCAD era a única referência que eu tinha de 3D para computador. Era o tempo dos 286 ainda, talvez começando os 386. Eu tinha recém feito 17 anos. E era um pessoal de São Paulo que tinha vindo para o interior. E eu fui lá, né? Eu coloquei uma roupa social, calça social, fui lá. E aí, conversando com o rapaz, com os donos, eu me mostrei interessado no curso de AutoCAD e ele começou a perguntar: o que você conhece de computador? Eu falei: não, eu já conheço aquela época, o Lotus 123, o DBase, o MS-DOS, né? E outras coisinhas, programação, eu já programava, né? E a pessoa ficou impressionada, né? Porque hoje, quando você vê uma criança brincando no computador, é uma coisa mais normal do mundo, né? Mas naquela época, eu tive o privilégio de ter esses computadores. Quem tinha computador na cidade era meia dúzia de pessoas. E ainda mais da minha idade, acho que era só eu. E aí ele perguntou: mas e a turma, quando ele fez o marketing dele na cidade, computador era novidade, era o futuro, que acabou se tornando. E ele perguntou se eu não tinha vontade de dar aula, né? Aí eu falei: sim, né? Eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Mas no meu trabalho, se eu tenho que falar alguma coisa, explicar, eu sempre não sei como. Talvez venha aí já o primeiro ponto, a bagagem ancestral, né? E aí ele falou: não, vamos fazer um teste com uma turma. Aí no dia seguinte eu fui lá, tinha 30 alunos, era de uma turma lá. E aí eu lembro que eu fui explicar o que era um disquete e minha mão tremia, porque eu, lógico, fiquei nervoso, né? Mas aí eu acabei desenhando na lousa, explicando para a turma, consegui explicar de uma maneira. Se a pessoa não entendia de um jeito, né, isso eu lembro bastante do meu pai. Se ele não
Meu pai também foi professor de informática. E quando eu não entendia alguma coisa, ele me falava de uma outra maneira para mim. Então eu já na hora já mudava o exemplo e com isso fui cativando, né? E bom, conclusão. Eles me deram 10, acho que eram 10 classes, para começar 10 classes. Eu só lembro que no final eu tinha muitos alunos. Eu trabalhava, tinha dias que eu trabalhava das 8 às 8 da noite. Trabalhava de sábado, também das 8 às 8 da noite. E no domingo, entrava de manhã e saía meio-dia. Trabalhei muito durante aqueles anos. E isso me deu uma bagagem muito grande. Eu aprendi muito. Porque tipos de pessoas, como você tem que explicar, como você tem que ter paciência, problemas que ocorriam. E no começo foi uma troca que eu fiz do meu ordenado pelo curso de... Mas eu acabei ganhando mais, lógico. E pelo curso do 3D. E lá que eu aprendi a mexer com AutoCAD e tudo mais. Achei fascinante, né? E essa bagagem que a gente acaba carregando, depois me auxiliou em todas as áreas que eu fui trabalhar. E quando eu falo de bagagem, né? Qualquer coisa que nós vamos fazer, aquelas coisas que as pessoas acham que a gente tem um dom, também tem uma certa bagagem na nossa vida. Não precisa nem necessariamente nós termos, por exemplo, vou pegar um assunto, pegar instrumento musical. Para mim, música é algo fantástico. E existem duas coisas diferentes na música. Eu poderia até fazer um vídeo a respeito, para nós refletirmos isso. Mas vou falar rapidamente aqui. Se você aprende, por exemplo, flauta, né, que seja flauta doce, né, ela tem uma maneira, né? A gente fala que é a clave de sol, né, começando do do, né? E aí a gente aprende quais são a maneira de você apertar, tampar os buracos da flauta. E cada posição na partitura é lá na flauta. Então aí você pega a prática e toca a flauta. Pois então, tem a partitura e tudo mais. Aí quando você aprende a tocar flauta transversal, que ela é diferente, eu toco ela. Aprendi, é o instrumento que eu mais tenho prática, vamos dizer assim. E ela tem as chaves que você tem que apertar. E também tem um jeito que você assopra. Então, se você assopra de um jeito, mas tem do outro jeito. Tem 3, 4 maneiras de assoprar. Tem muito mais maneiras. Mas essas 3, 4 definem a oitava. Você com os dois aqui tampados e assoprando, você teria o Lá, por exemplo. E aí você assoprando diferente, você tem o Lá, só que numa oitava acima. Então, a bagagem que a gente tem da flauta doce, ela acaba transpassando para outra. Aí você larga tudo isso, eu quero aprender a tocar aquele violão pequeno, eu esqueci o nome. Eu até tinha marcado com uma amiga para poder aprender, mas infelizmente acabou não dando certo. E não tem nada a ver, né? Aquela violinha pequena com flauta. Só que ela acaba se tendo por causa da música em si. Então, compreendem? Às vezes a nossa bagagem, ela não tem nada a ver com aquilo que a gente está pressupondo a fazer. Mas, indiretamente, a gente associa algumas coisas e acaba dando certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no decorrer de nossas vidas, existem algumas batalhas, né? Acabei de gravar o Bom Guerreiro Escolhe Suas Batalhas.
E às vezes a gente pode se achar incapaz. Não, aquilo não é para mim, não é importante, essa batalha vai ser difícil, aquele emprego não tem nada a ver com o que eu faço. Mas se você se lembrar que você aprendeu a tocar um instrumento, você vê, não tem nada a ver diretamente isso daí, mas associando que o quê? No emprego eu vou lá, eu começo a trabalhar, começo a aprender, é como um instrumento. Eu começo de uma parte, aí eu aprendo a outra parte, aí depois eu aprendo uma outra oitava, e a gente acaba conseguindo. É exatamente assim. O processo de uma pessoa para outra pessoa, às vezes é completamente diferente. Esse tipo de associação é aquilo que eu digo a respeito do nosso cérebro. Nosso cérebro é plástico. Por isso que a inteligência artificial ridícula jamais vai alcançar o nosso ser igual, nosso pensamento. Porque a nossa mente, ela não é 2D nem 3D, ela é um 4D, possivelmente 5, 6D, não sei. Porque às vezes nós conseguimos fazer associações, né? Esse dia eu reencontrei com um amigo não, com um rapaz, e ele se casou com uma antiga amiga minha. E os dois não tem nada a ver, assim, em referência de tudo, né? E eles se dão muito bem casados, têm filhos, né? E tudo mais. E aí eu fui, onde que, né? Algum tipo de associação na cabeça, né? Algum tipo de bagagem, com certeza, né? A gente acaba carregando e levando. Isso na minha vida hoje, sou uma pessoa muito feliz, né? Tenho algumas coisas para conquistar ainda, que eu sei que eu conquistarei, sei que estou no caminho certo, e graças à bagagem que eu tenho, e por causa dessas associações, né? Algumas coisas parecem impossíveis, mas eu acredito na espiritualidade. Então, que nós, né, nesse vídeo, o que nós vimos? Que nós somos muito mais aquilo que você se olha no espelho. Você acha que você é aquilo que você se vê através do espelho? Não, aquilo é somente a sua representação 3D aqui, nesse mundo. Você acha que você é somente as coisas que você fez, que você estudou, que você conheceu, aprendeu, acertou e errou aqui na Terra? Não, você é muito mais do que isso. Você tem toda uma ancestralidade. E essa bagagem, né, que cada pessoa carrega, por isso que eu falo que todas as pessoas são iguais, né? Mesmo aquela pessoa que hoje parece ser um perdedor, só faz coisa errada, né? A pessoa é presa, a pessoa é... Eu não estou romantizando nada, tá? Mas ela tem uma ancestralidade por trás dela. De repente, nesse mundo, nessa vez, ela acabou querendo experienciar esse tipo de situação para aprender algo a mais. A gente está sempre aprendendo. E então, quando eu me lembro dessa pessoa, não importa nada, né, do que tem ocorrido, do que venha a ocorrer, né, para sempre eu vou dar o valor, porque de alguma maneira, eu não saberia explicar, eu carrego uma bagagem de valorização, de carinho, de amor, de afeto, de querer ver bem. E esse é o ponto que nós poderíamos, né, refletir. Que no mundo tudo
acaba se tornando bom. Porque estamos todos aprendendo. Gratidão, gratidão, gratidão.